Olá pessoal, meu nome é Maiandre e juntamente com minha colega Júlia vamos falar sobre o primeiro antibiótico da história, a penicilina. Bom, pessoal, para começar esse assunto, primeiro vamos entender um pouco sobre o que é de fato um antibiótico. Os antibióticos são medicamentos utilizados para combater infecções bacterianas, pois são capazes de eliminar ou impedir a multiplicação das bactérias. O primeiro antibiótico da história foi descoberto em 1928 de forma acidental por Alexander Fleming, um bacteriologista e médico escocês. Entretanto, a penicilina só foi de fato isolada e desenvolvida para uso em seres vivos anos mais tarde, pelos pesquisadores e cientistas Robert Flower, Ernest Chain e Norman Hitley. Alexander Fleming era um médico oficial do exército que trabalhou cuidando de alguns soldados na Primeira Guerra Mundial. Ao final da guerra, ele voltou para casa com um propósito: pesquisar uma forma de reduzir o sofrimento dos soldados que tinham suas feridas infectadas por bactérias, causando dor e muitas vezes a morte. Dedicou-se a estudar a bactéria Staphylococcus, responsável pelas infecções em feridas abertas provocadas por armas de fogo. Estudou tão intensamente que resolveu tirar alguns dias de férias. Porém, saiu do laboratório deixando os recipientes de vidro com as culturas da bactéria sem supervisão. Esse descuido resultou que encontrasse em um dos vidros sem tampa a cultura exposta e então contaminada por mofo. Fleming estava prestes a jogar todo o material fora quando, ao olhar no interior do vidro, percebeu que onde tinha se formado o mofo não havia mais bactérias em atividade. Com isso, ele concluiu que o mofo, oriundo do fungo Penicillium, agia secretando uma substância que destruía a bactéria. Seu desafio era extrair uma quantidade suficiente do agente ativo do fungo para torná-lo efetivo para ser testado em seres vivos. Após algum tempo trabalhando sem obter sucesso na extração, ele abandonou sua pesquisa. A penicilina só foi verdadeiramente isolada por Ernest Chain, Robert Flower e Norman Hitley na Grã-Bretanha em 1938, período que se iniciava a Segunda Guerra Mundial. Logo após os estudos de Fleming, surgiu uma onda de incredulidade sobre a eficácia do mofo, mas ela não impediu que cientistas médicos continuassem estudando a substância. Dr. Flower, patologista da Universidade de Oxford, juntamente com sua equipe, retomou os trabalhos em busca da extração do agente ativo do penicillium, retomando o cultivo do bolor de Fleming e dele extraindo um pó marrom. Em 1940, a penicilina foi testada pela primeira vez em seres vivos, ratos doentes por conta de uma infecção bacteriana. O experimento foi um sucesso. Em 1941, aconteceu o primeiro teste em um ser humano, Albert Alexander. No início, o tratamento foi um sucesso. Ele apresentou melhoras, mas infelizmente, alguns dias após o término de seu tratamento com a penicilina, Albert piorou e veio a óbito. Dr. Flower e sua equipe chegaram à conclusão de que o tratamento com Albert Alexander deveria ter durado mais tempo e com mais doses. O segundo paciente foi Johnny Cox, um menino de apenas 4 anos e meio. O menino reagiu bem ao tratamento. A infecção aparentemente tinha sido eliminada. Mas certa noite, o menino piorou, ardia em febre, convulsionou, perdeu a consciência e faleceu. Apesar desse grande choque, a equipe não desistiu. Com os resultados da autópsia do menino, foi constatado que ele não tinha morrido por conta da infecção ou pela penicilina, e sim pela ruptura de uma artéria no pescoço, causando hemorragia interna. Em 1942, a penicilina foi testada no terceiro paciente, um amigo de Alexander Fleming que estava com meningite. Flower foi até Londres com a droga para realizar a aplicação. O homem melhorou rapidamente. Satisfeito com o resultado, Flower volta para a Grã-Bretanha, mas chegando lá é surpreendido. Ao chegar em sua sala, Flower se depara com um jornal local de Oxford, que continha o seguinte artigo na capa: Alexander Fleming desenvolveu uma droga milagrosa, salvando a vida de um homem de 52 anos com meningite. Flower e sua equipe ficaram desnorteados.
Tanto tempo de pesquisa e trabalho, tantas noites mal dormidas para que Fleming recebesse todo o mérito? A Grã-Bretanha ainda não tinha patenteado a penicilina, e com isso ela teoricamente não pertencia a eles. Os créditos foram dados totalmente a Alexander Fleming, sem nem ao menos citar o nome de mais ninguém. A equipe de Florey se desfez. Em 1944, os Estados Unidos patentearam a penicilina, obrigando a Grã-Bretanha a pagar para ter acesso à sua própria invenção. Através desse trabalho, foi possível refletir sobre vários assuntos importantes, entre eles, qual a importância da ciência em nossa vida? Como seria nosso cotidiano sem a ciência, sem os medicamentos? Imagina ralar um joelho ou sentir uma dor na garganta e não ter um medicamento para ajudar na melhora. Qual o valor do trabalho em equipe? Será que o desenvolvimento da penicilina seria tão promissor se Fleming ou Florey trabalhassem sozinhos? Qual a importância da perseverança? Não devemos desistir. Nem sempre será fácil, mas devemos enfrentar as dificuldades e seguir em frente, pois, como diz a frase de um autor desconhecido, vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca desistiu de lutar.